veio nosso recado, o recado do Tonico. Sempre a gente dá um recado aí, sempre falando do coletivo, falando da sustentabilidade, da geração de trabalho. E dessa vez aí eu hoje soube de uma história muito encantadora, uma história que é bacana para a gente estar contando, para a gente estar narrando, mostrando a maneira da gente pensar no coletivo. Quando a gente não pensa no coletivo, lá no futuro as coisas cobram a gente, né? Porque nós não podemos viver numa sociedade isolada, nós precisamos viver numa sociedade coletiva. E com isso nós fazemos um mundo justo quando nós pensar no coletivo. E uma pessoa hoje me contou uma história numa cidade, uma família numa periferia que conseguiu melhorar de vida, e conseguiu fazer aí uma casa muito boa, com uma garagem muito grande. E as pessoas, no decorrer do tempo, foi melhorando, mas às vezes na situação, às vezes na vida, você tem altos e baixos. E se nós não estamos preparados, a gente tem essas situações, a gente tem que estar preparado para várias situações de vida. Então, deixa eu fazer esse comentário, essa narrativa. Foi uma história muito interessante que me interessou, porque aí com essa história que eu vi hoje, eu falei, vou comentar aí na gravação, vou dar o nosso recado, que é o recado aí que tem a ver com a economia solidária. E aí a família aí nessa periferia bem melhorou a vida. O casal tinha um casal de filho, aí a moça dedicada, estudou, trabalhou, conseguiu melhorar a vida, emprego muito bacana, muito bom. E chegou um período que essa pessoa e a família tinha todas as pessoas, como eu falo, dos altos e baixos, e ficou desempregado. Então ficou essa moça aí segurando aí e dando aí sustento para a família. A filha ficou dando sustento para essa família bacana, pessoa muito batalhadora, dedicada. E se passou aí 20 anos. Só que essa moça trabalhava muito e ela nunca foi assim de dar o bom dia. Ela nunca deu bom dia pro vizinho, o vizinho do lado direito, do lado esquerdo, o vizinho de frente. E que ela nunca teve contato com ninguém, ela não tinha contato com as pessoas de uma maneira muito na sociedade individual. E às vezes as pessoas acham que amanhã não vai precisar, porque melhorou, acho que não vai ter o altos e baixos. E na vida a gente tem que preparar para as coisas. Por isso que nós temos que ser, na realidade, ser humano, tem que entender ser humano, tem que entender ser justo, tem que entender que a gente não vive sozinho. E na perda do emprego, essa moça, que ela era o pilar da família, e aí se deu conta que ali a situação estava difícil. Então ela sentiu na situação dos demais vizinhos que a situação sempre foi uma situação difícil. E aí ela notou que porque assim, dentro da família, uma reunião dentro da família, comentaram, e agora, o que nós vamos fazer? Aí surgiu a ideia de montar um comércio na garagem. E essa moça falou, nossa, isso é muita humilhação eu fazer isso. Eu ser agora numa periferia, vizinhos que eu não tenho contato, eu montar aí um comércio. E eles entraram em depressão porque eles não sabiam, eles não tinham coletividade, não enxergavam o vizinho, não enxergavam o vizinho de lado, de direito, de esquerdo, não enxergavam o vizinho de fato. Porque se só a sociedade pensando no individual, às vezes a sociedade que nós estamos pregando, essa sociedade do país, e com isso ela teve a necessidade de montar um comércio. Mas ali ela se sentiram muito humilhada em fazer isso, porque fala, como é que eu vou vender, montar um comércio na periferia e vender vizinhos que eu nunca dei bom dia, que eu não sei nem quem é. Mas tinha que sobreviver e na realidade eles montaram esse comércio. E aí desse comércio eles foram todo dia, começou a ter contato com os vizinhos, dar bom dia, dar boa tarde, ser coletivo, ter harmonia com o bairro, com a comunidade. E aí eles sentiram, falaram assim, e eles começaram a notar a coisa. E eles começaram a reparar, por que nós, há 20 anos atrás, nós não tivemos essa ideia
de ser coletivo, de pensar no vizinho, cumprimentar, parar um pouquinho. Nós perdemos muito com isso. Então, na ideia deles, teve um recomeço. Na ideia dessa família, reconheceu que precisava pregar ali para a família, para os parentes, que precisava ter aí a coletividade, ter pensar numa maneira de fato coletiva, com harmonia, com alegria, ter prazer de parar, conversar com o vizinho, ter prazer de falar com as pessoas. Com isso, eles começaram e eles narraram. E a história que as pessoas me contaram hoje, que eles começaram a valorizar esse formato, valorizar a importância de ter essa coletividade. Então, por que eu estou falando isso? E a gente sempre fala aí do movimento da política pública de economia solidária. Não precisamos ficar desempregados, não precisamos ficar doentes, não precisamos nada disso, né? Não precisamos estar numa situação difícil de vida para a gente valorizar e se arrepender ou valorizar o coletivo. Nós precisamos estar bem, nós precisamos estar legal, produzindo, às vezes com empregos muito bacanas, mas vamos enxergar o coletivo, vamos ajudar as pessoas a buscar estar num patamar como você está. Se você está bem, você está legal, você está vivendo bem, você tem uma distribuição de renda legal, vamos tentar ajudar as pessoas para a gente pensar e não acontecer como aconteceu agora com esse vizinho, essa história, que as pessoas às vezes enxergam o coletivo quando tem dificuldade. Enxerga que precisa de ajuda, precisa ter apoio quando você está na dificuldade. Mas quando você está bem, quando você está legal, e quando você pensa, e quando às vezes você pensa individual, você pensa em si mesmo. Então nós precisamos falar isso para as pessoas. Nosso recado é para as pessoas refletir, para pensar, porque assim, essa sociedade que a gente está querendo, que é o conceito público de economia solidária, é essa maneira. Nós precisamos estar bem. Então vamos estar bem, mas vamos trazer as pessoas para esse movimento do bem, de ajudar, desse coletivo, ser humano, ser justo com as pessoas. Por isso que a gente aqui vem dar esse recado. Quando eu soube hoje dessa história, eu fiquei encantado. Quando a pessoa me contou essa história, eu falei, não, preciso fazer essa narrativa aí, falar para as pessoas da economia solidária que vem aí fazendo multiplicadores, para mostrar a motivação, porque a gente pensa fazer o melhor para as pessoas, a gente pensa falar sempre da sustentabilidade, gerar trabalho, fazer a reciclagem do ser humano, levar adiante um mundo melhor, levar adiante uma sociedade justa, que a gente tenha esse entendimento de sabedoria para a gente melhorar a vida da gente. O melhorar às vezes não é ter a riqueza, melhorar é ter qualidade de vida, compreender outro, ser justo e sobreviver com dignidade, igualdade e respeito com as pessoas. Por isso que a gente vem aqui dar esse nosso recado. Mais uma vez, o nosso recadinho para vocês entenderem. Nós não precisamos ficar em situação difícil para a gente vir para o coletivo. Vamos para o coletivo para a gente lutar, para melhorar a sociedade, para a gente ter um país justo. Um recadinho nosso, um recadinho do Tonico.